Eu vou fazer a leitura e vou comentar com vocês. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sétima trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ou em outra tradução, e do seu Messias. E ele, o Messias, reinará pelos séculos dos séculos. Isso conecta com Daniel 7, versículo 14 e versículo 27 também. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste agora no presente, né, no toque da sétima trombeta, o teu grande poder e passaste a reinar. Então significa que ele já veio, entendeu? Nesse contexto dessa visão, Jesus já veio. Na verdade, as nações se enfureceram. Então, vocês pensam que o mundo num contexto global, geral, vai se alegrar com a volta de Jesus, com o toque da sétima trombeta? Não, não vai, porque elas se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Então, lembra que eu sempre falo para vocês, a igreja é salva do quê? Do que Jesus nos salvou? Da ira de Deus, né? Isso está perfeitamente escrito na carta de Paulo aos Filipenses, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é Filipenses, não. É Tessalonicenses. Quer ver? Aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, ele fala: E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, aqui, quando Jesus volta, chega o que? O tempo da ira de Deus na terra. E outros tempos, aí ele descreve aqui. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Por que serem julgados os mortos? É o juízo final aqui? Não. Por quê? Porque a gente já sabe, através do Apocalipse capítulo 20, que o juízo final acontecerá no final do milênio, no final do reinado de Jesus Cristo na terra, ou seja, após o período de 1000 anos. Então, por que está falando aqui julgados os mortos? Porque se você perceber em determinada parte, vai acontecer um julgamento dos mortos, sim. Porque só irão ressuscitar para entrar no reino de Deus aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus. Quem morreu sem Cristo não ressuscitará. Ele vai aguardar até o juízo final para ressuscitar. Então, em parte, sim, é um tipo de julgamento dos mortos, não é verdade? Chegou o tempo para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Então, chegou a hora de dar o galardão. O galardão é a recompensa, o presente, e esse presente vem em forma de coroa. E coroa significa autoridade sobre territórios, sobre cidades, estados, países, tá? Exatamente como Jesus explica nas parábolas dele e exatamente como Paulo falou a Timóteo na sua carta. Quer ver? Na sua segunda carta a Timóteo, ele disse isso com todas as letras, que na volta de Jesus ele mesmo receberia o galardão.
a recompensa pelo trabalho dele em vida. E ele fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, ó, a coroa, o galardão, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, essa coroa da justiça será entregue aos santos no dia da vinda de Jesus. Chegou o tempo. O toque da sétima trombeta revela que chegou o tempo, então, de dar o galardão e a recompensa a todos que amaram a vinda de Jesus Cristo. Os servos, que são os profetas, aqueles que profetizam a palavra de Deus, os santos, aqueles que se santificam, os que temem o nome de Jesus, né? E os pequenos e os grandes, ou seja, aqui existe uma equidade. Então, todos irão receber no momento só. Então, não existe quem é maior ou menor no reino, quem já está lá com Jesus, não existe isso. Quem recebeu primeiro a sua coroa, tá? Todos receberão numa ocasião só, que é essa ocasião da volta de Jesus. E para destruíres os que destroem a terra. Então veja bem, aqui é a conclusão, né, de que Jesus ele volta como leão, não mais como um cordeiro. Por quê? Porque ele vem para trazer juízo sobre essa terra. Ele vai punir os homens que destruíram a sua terra, né? Porque a terra é do Senhor. É como se você alugasse uma casa que é de outra pessoa e destruísse a casa. E na hora que essa pessoa vem requerer da sua mão a casa, né, para vender ou para passar para outro, a casa está destruída. Então existe um juízo sobre esse inquilino, né? E ele vai julgar através do derramar das 7 taças, entendeu? As taças são o derramamento da cólera, da ira de Deus sobre aquelas pessoas que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. O santuário de Deus está no céu, gente. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, isso daqui, ó. Onde que tá a Arca da Aliança? A Arca da Aliança tá no céu. Tá escrito aqui, né? Jesus recolheu, Deus recolheu essa arca de alguma maneira, né? A arca, ela era onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote uma vez por ano no lugar santíssimo, dentro do tabernáculo ou dentro do templo em Jerusalém. O tabernáculo não existe mais, o templo não existe mais, mas a Arca da Aliança hoje está no céu. E aqui então foi revelado a João o toque da sétima trombeta, ok? Agora, o que vai ser revelado daqui para frente? Agora, Jesus ele vai trazer várias revelações para ele, várias ampliações da história do. Como eu vou explicar? Olha, são várias visões que Deus vai trazer para João, revelando a atualidade. Vamos pensar assim. Num primeiro momento, ó, o capítulo 12, que está falando sobre a mulher e o dragão, o capítulo 12 inteiro, ele vai trazer um resumo, ele vai. É como se Deus desse um resumo da história do mundo, desde o Gênesis até o final, até a volta de Jesus, tá? Revelando a nós que desde o Gênesis, desde da primeira mulher, desde a Eva, Deus tinha um plano de salvação para o homem. Ele não abandonou o homem. E aqui ele vai trazer
esse plano de salvação todinho em forma de visão para João, tá? No capítulo 12. Eu vou ler rapidinho, vou ampliar aqui para vocês, tá? Para que a gente possa, hoje à noite, pular esse assunto. Então, isso aqui é um resumão que Deus deu para ele em forma de visão a respeito da história do mundo e a respeito do seu próprio plano de salvação para o homem, certo? Então vamos lá. Capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Então, viu-se, ó, visão. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é essa mulher? Essa mulher é Maria? Não, ela é também Maria, tá? Abre a sua mente. A mulher, ela significa a esposa do cordeiro, né? A mulher são as pessoas que é o povo de Deus na terra, é a linhagem santa na terra. Essa mulher, ela estava vestida do sol, ou seja, ela tinha o brilho do sol, ela tinha um poder de luz. Ela era a luz. E Jesus vai conectando. Jesus falou: "Vocês são a luz do mundo", lembra? Então é o povo de Deus essa mulher. E representado por uma mulher por quê? Porque só a mulher gera descendência, né? Então desde Eva, você sabe a descendência inteirinha de Jesus, tá? Com a lua debaixo dos pés, né? E uma coroa de 12 estrelas. 12, gente, 12 estrelas significa o quê? As 12 tribos de Israel, significa os 12 apóstolos de Jesus. Mas no caso aqui, ela estava grávida, ela não tinha dado à luz ainda ao Messias. Então, se é antes do Messias nascer, essas 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, certo? Agora, o que ele vai ver? Ele vai ver a outra parte, o inimigo. Ele viu-se também um outro sinal, aonde? No céu, na região celeste. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças tinham 7 diademas, como se fossem 7 pedras preciosas, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, com essa finalidade. Então, a gente sabe que esse dragão é Satanás, né? É a serpente que agora, nesse contexto, ela já estava bem evoluída, já tinha se transformado num dragão, né? E tinha cabeças e chifres, ou seja, ele tinha certa autoridades, domínios, né? Porque cabeças são governos, chifres são governos, né? Sinal de poder, né? E aí, o que ele fez? Ele arrastou com ele convenceu um terço das estrelas. E as estrelas, em linguagem profética, também podem significar anjos. Então, um terço dos anjos, do exército celestial, seguiu esse dragão. E foram lançados para a terra. Por quê? Porque Satanás e seus anjos, eles foram tirados da presença de Deus na ocasião da cruz de Jesus. Na cruz, ele expulsa Satanás do ambiente celeste. Satanás perde o acesso ao céu, ao trono do Pai, né? Então, foram lançados por terra, ou seja, anjos caídos, demônios. E a finalidade desse ser, desse dragão, é destruir ou acabar, aniquilar com o filho que nasceria desta linhagem santa, desta mulher,
que era, que é Jesus Cristo, o Messias. Por isso que quando, quando ele percebeu lá no Éden que Deus aceitou a oferta de Abel, ele não é onisciente, gente, ele não sabe tudo, ele vai por eliminação, por esperteza, entendeu? Então, é claro que ele pensou que Abel fosse o Messias, que iria pisar na cabeça dele e destruir, né? Então, ele incita Caim para assassinar o irmão, tá? Depois, quando acontece lá no Egito, né, o cativeiro do povo de Israel, por 430 anos, nasce Moisés, o libertador de Israel. E naquela ocasião, o diabo, ele sabia que estava chegando o tempo. Olha só como as coisas funcionam. Deus disse para Abraão claramente que a descendência dele teria que ficar cativa no Egito por 400 anos, tá? Ele disse isso por causa do pecado de Abraão. Abraão pecou contra o Senhor, ele entregou a sua mulher, Sara, para ser esposa do faraó, por um período de pelo menos 12 anos ali no Egito. Isso foi um grave pecado que Abraão cometeu. E aí veio a maldição sobre a sua descendência até a quarta geração. 400 anos, gente, quarta geração, né? Por isso que Deus falou para Abraão: a sua descendência vai ficar cativa sim no Egito por 400 anos. E isso aconteceu na história. E quando o diabo viu que estava acabando esses 400 anos, é claro que ele já imaginou que Deus ia fazer nascer o libertador do seu povo. Então, o que, que ele fez? Ele incita Faraó a matar os meninos hebreus. Por isso que teve aquela grande matança naquela época. Nascia menino, eles jogavam no rio Nilo. E Moisés foi salvo pelo Senhor, sobrenaturalmente, né? E aí então Moisés vai e liberta o povo, mas o diabo estava com essa finalidade de destruir o filho quando nascesse. Depois, passado a história, né? Na época do nascimento de Jesus, a mesma coisa, o diabo fez as contas, entendeu? Através das profecias que foram dadas aos profetas do Antigo Testamento. E ele sabia que naquele tempo iria nascer o Messias. Então o que que ele faz? O que o Herodes fez na época que Jesus nasceu? Mandou matar os meninos da Judéia. Todos os meninos menores de 2 anos foram assassinados na Judéia. E Jesus fugiu. A família de Jesus abandonou tudo e fugiu para o Egito até que esse Herodes morresse e voltasse a paz ali para que eles pudessem voltar. Então, veja, o dragão, ele sempre se deteve em frente à mulher na expectativa de destruir o fruto que iria nascer do ventre dela, né? Bom, mas não conseguiu. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, com um cetro de ferro. Então, não vai ter mimimi no reino, não, viu? A lei vai ser uma só. E quem não cumprir vai ser punido. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então, o Messias, aqui já nessa visão, já resumiu muito a história do Messias, né? Ele nasceu na terra, mas foi levado para Deus, até o trono de Deus, onde está hoje, sentado à destra do Pai. A mulher, porém, a mulher fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. A gente já estudou esses 1260 dias como 1260 anos proféticos, na qual nós pudemos conectar com
período de supremacia papal na Idade Média, onde aconteceu uma grande perseguição do povo judeu, do povo de Israel e dos cristãos genuínos que não aceitavam as doutrinas, os dogmas da Igreja Universal Católica, tá? Bom, essa mulher, então, é o que? É a igreja, é a noiva, são os descendentes, continua o povo escolhido, entendeu? Antes de Jesus era Israel, mas depois de Jesus, na cruz, alcançou os gentios. Então a mulher passa a ser a igreja de Jesus Cristo na terra, a sua noiva, tá? E ela foi escondida, ela fugiu, ela teve que fugir da perseguição. E ali ela foi sustentada por Deus no deserto, porque ela passou por esse deserto de perseguição, tá? Aí ele conta aqui, olha, houve guerra no céu. Por quê? Na ocasião da morte de Jesus na cruz, houve guerra. Por isso que o céu ficou escuro, teve terremoto, teve abalo da terra na morte dele, porque Satanás perdeu acesso ao céu. E não é assim, ó, sai daqui e ele sai. Não, ele guerreia, ele é encardido, ele é tudo em cima de guerra espiritual. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão para expulsá-lo. Também guerrearam o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. Entendeu? Foi aqui, em João, Jesus fala isso. Antes dele ir para a cruz, olha a conexão perfeita disso que eu estou contando para vocês. Antes dele ir para a cruz, aqui, vamos ver aqui se é em João 13. Aqui. João 12, ele fala assim no versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E aí ele vai falar sobre a morte dele. Então, será expulso da onde? Do mundo? Não, porque ele está no mundo até hoje. Foi expulso do céu. E depois ele revelou isso nesta visão ao apóstolo João, tá? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o mesmo ser espiritual, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, ou seja, ele está aqui, né? Ele não sobe mais como ele fez na época de Jó, por exemplo, né? Que era antes de Jesus morrer na cruz. Na época de Jó, simplesmente ele foi lá, se apresentou diante do trono de Deus e começou a acusar, a falar, né? Mas o Jó te serve porque você cerca ele de bênção, porque você isso, porque isso, aquilo. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Então, ele tinha acesso ao Pai. Agora, não mais. Entenderam essa parte? Então, foi na cruz. Por isso que fala que na cruz, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Ele derrotou o poder do diabo, né? Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, só conectar lá com Jó, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eles, pois, venceram esse inimigo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, veja bem, isso só foi possível por causa da morte de Jesus, né? E mesmo em face da morte, naquela perseguição onde o Senhor teve que sustentar a sua esposa no deserto,
E ela teve que fugir, né? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que depois da morte de Jesus na cruz, pouco tempo lhe resta. Por quê? Ele conhece o período de tempo que Deus preparou para a terra, 6.000 anos. Então ele sabia que ele sabe a contagem correta do tempo, coisa que a gente não sabe. Esse pouco tempo são esses 2.000 anos apenas, né? É um tempo determinado que ele poderá agir na terra. Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Está revelado lá em Apocalipse 20 que ele será preso. E ele será preso no abismo por 1.000 anos. Ele só será solto depois dos 1.000 anos para ser julgado e lançado no inferno. Então ele não existe perdão para Satanás e nem para os seus anjos, tá? Eu já vi vários pregadores aí falando que eles são filhos de Deus também, porque são anjos criados por Deus, e que haverá misericórdia para eles também. Isso não existe, tá, gente? Ele já está julgado. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, né, perdeu o acesso ao céu, o que ele foi fazer? Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto. Olha, foi dado condições para que essa igreja fosse a um local de segurança, assim, nesse caso, né? Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, o que é um tempo, tempos e metade de um tempo? À luz do livro de Daniel, a gente descobre que tempos são anos, tá? Então, como que a gente sabe? Porque quando o rei Nabucodonosor ele se transformou num animal, ele passou 7 tempos fora do seu reino como uma espécie de lobisomem, tá? E aí, esses 7 tempos, na verdade, na literalidade, configurou 7 anos de história. Então, tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. Se você fizer as contas, dá 42 meses, que dá 1.260 dias. De novo, aquele mesmo período de anos proféticos. Tá? Então, é tudo conectado. Esse período de supremacia papal, de grande perseguição a Israel e à Igreja de Jesus, a igreja genuína, eu falo, né? Não essa igreja prostituta que fala que é o domingo, o dia santo, que alterou as leis, né? As leis de Deus, os tempos também foram alterados, que cultua imagens de escultura, que quebra o primeiro e único mandamento do Senhor. Essa igreja, ela perseguiu e a noiva, né, precisou estar sustentada num deserto fora da vista, senão não sobraria ninguém. Senão nós não estaríamos aqui hoje falando essas coisas, né? Então a serpente arrojou da sua boca, atrás dessa mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, é uma alegoria desses socorros que Deus deu para a igreja, né? E se a gente pensar na história, um dos socorros, né, foi a descoberta da América. Por quê? Porque na Europa já havia essa grande perseguição e quando descobriram o mundo novo, esses perseguidos, esses judeus israelitas, fugiram para cá.
vieram tudo embora, entendeu? Foram para os Estados Unidos, para o Brasil, para a América, né? Então, de certa forma, a terra socorreu essa gente, né, que fugia da Inquisição, tá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear com os restantes da sua descendência, é a igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, assim, é um encardido que vai guerrear contra a noiva até o final, né? Mas ele já é um derrotado também. Então, percebam que no capítulo 12 Jesus, ele deu para João um resumo da história do mundo, desde o Gênesis, na visão dessa mulher e do dragão, né? Para revelar que Deus sempre teve um plano de salvação para a humanidade, tá? Agora, no capítulo 13, ele vai mostrar a ele vai mostrar o emergir do último império que dominará sobre a terra antes da volta desse Jesus, tá? Que tem conexão com aquele quarto animal do sonho lá das visões de Daniel, aquela besta que tinha dentes de ferro, boca de leão, pés de urso, aquela quimera, né? Que vai conectar também com essas duas visões aqui que fala no capítulo 13, que é a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Isso tudo são alegorias para mostrar para João que antes da volta do Messias, esse sistema de governo estará imperando, reinando na terra, certo? É o último império. A gente sabe que o último império foi Roma. E de lá para cá, a gente conhece todo o desenrolar da história. Então a gente vai ler isso aqui e vai conectando com as coisas que aconteceram, tá bom? Então vamos lá. A besta que surge do mar, né? Mar em profecia são multidões, povos, né? Eu vi emergir do mar, do povo, né? Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então, esse império mundial, né? Esse governo mundial aqui, ele é um governo contra Deus, porque ele tinha nomes de blasfêmias e tinha várias ramificações de domínios, né? Tinha 7 cabeças, tinha chifres, entendeu? A besta que eu vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, esse último império é uma quimera. Por quê? Porque é uma mescla de todos os outros impérios que já se levantaram sobre essa terra. Se você pegar lá no sonho de Daniel, você vai ver Babilônia, Média, Pérsia, Grécia, Roma e os pés da estátua que é representado pela ONU, vamos pensar assim, né? Então, essa quimera, chegamos a uma mescla de tudo isso. E aí, a gente tem que entender que tudo isso, todo esse sistema de governo, ele tem um rei sobre ele, tem uma mente pensante sobre ele, que é a mente do Satanás, do dragão, tá? É o diabo que dá poder a esse sistema. Então, eu vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, que deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela, né? Quem pode ir contra esse sistema? Não é verdade? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Quem teve essa autoridade?
42 meses representa 3 anos e meio, que representam 1260 dias proféticos. Quem teve supremacia nesse período de história do mundo? Com arrogâncias e blasfemando, vocês já sabem, o anticristo, né? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, né? Lógico. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua e nação. Gente, isso foi uma coisa mundial. Tanto é que houve a fuga para a terra, para o novo mundo, né? Mas os jesuítas vieram logo atrás para catequizar, catequizaram os índios. Lembra dessa história? Então, imagina, gente, o que foi isso. É uma coisa global, é um poder global, tá? E que envolve cada tribo, cada língua, cada nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui revela que Jesus ele foi morto desde a fundação do mundo porque ele é o Messias, né? E a figura, tudo que Deus fez desde o Éden foi revelando que o seu filho inocente seria morto para que o homem culpado fosse livrado da punição e do castigo, né? Eu posso dar um exemplo quando Adão e Eva apareceu ali diante de Deus com folhas, cobrindo a sua vergonha, a sua nudez, o seu pecado. E Deus falou assim: não, não é com folhas que você vai cobrir o seu pecado, é matando um animal inocente, que não tem nada a ver com o que vocês fizeram, que não tem culpa do que vocês fizeram, e tirando a pele deles para se cobrir com essa pele de forma efetiva, eficaz. A pele vai proteger. A pele do animal não vai deixar você passar o frio, entendeu? Então, só que o animal foi morto e aquele animal apontava para Jesus. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto sim, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, ele está contando para João a história, né? Agora eu vi ainda uma outra besta surgir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas ele falava como dragão. Isso aqui é um outro poder em meio a esse sistema governamental, mas é um poder religioso que engana. Por quê? Porque ele fala como cordeiro, mas na verdade ele tem. Ele parece cordeiro, mas ele fala como o diabo fala, como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Por que a ferida mortal foi curada? Porque houve esse período de supremacia papal, depois o iluminismo derrotou o Papa, né? Derrotou o Papa e agora, na nossa atualidade, ele ressurgiu, tá? Não com o poder que tinha na época de sua supremacia, mas ele está aí, firme e forte até hoje, né? Então, essa ferida mortal foi curada, tá? E esse engano, esse sistema, essa segunda besta que sai da terra, ela atua de forma a levar as pessoas, o mundo, a se manterem dentro do sistema de engano, tanto religioso como do mundão, os valores do mundo, né? Eu sempre falo para vocês, quando eu ia na missa,
Eu ia na missa, eu queria que acabava logo, porque eu não entendia muito o que o padre falava. E aí eu saía de lá sentindo que eu tinha cumprido a minha obrigação semanal para com Deus, que eu estava limpa, perdoada, selada né, resgatada. E aí eu saía para namorar, saía com meu namoradinho e ia fornicar. Olha que legal. Então é isso que o mundo faz. Mantém as pessoas no pecado pensando que estão salvas. Entendeu? E não estão salvas. Estão enganadas, completamente enganadas. Também opera grandes sinais, porque milagres, né? Lógico, você só vai acreditar na santa se a santa te fizer um milagre, né? Se a santa responder a uma oração, uma prece, uma penitência, uma promessa, então aí você vai acreditar nela, e isso acontece. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, né, dentro do sistema, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, quem não se insere nesse sistema idólatra, né? Quem não obedece às palavras do chefe maioral religioso desse sistema governamental, morre, entendeu? É perseguido. E até hoje acontece perseguição de cristão. O nosso país vive um mundo cor-de-rosa, porque aqui existe liberdade religiosa. Agora, não é assim mundo afora, né? Muitos dos nossos irmãos estão morrendo hoje porque não negam Jesus Cristo, né? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule ou entenda o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso aqui é enigmático, gente. Por quê? Porque fala, ele atrela a adoração à besta, que é o estar inserido dentro desse sistema, desse último império que nós vivemos, nessa globalização. Ele conecta com comércio, com vida cotidiana, com compra e venda de coisas, e conecta com marca. Aqueles que não estão selados com o Espírito Santo estão selados com o sistema, com a marca da besta. A marca da besta é você aceitar viver dentro desses valores que Satanás impôs para a sociedade. É sobre isso, tá? E isso acontece de forma global em todas as camadas da sociedade, né? Essas pessoas estão mortas espiritualmente. Elas não terão vida, elas não entrarão no reino, né? É sobre isso. Então, esse capítulo 13 de Apocalipse é revelado a João sobre como estaria o mundo, tanto politicamente como religiosamente, no contexto antes da volta de Jesus, mas não é num contexto imediato. Abre a cabeça, porque existe 2000 anos de história depois de Jesus. Entende? Então é um período de 2000 anos, por isso é tão necessário a gente conhecer a história do mundo, tá? Lembrando que o islamismo, que é uma terceira grande religião mundial, né? É um braço do catolicismo. Maomé nasceu na Idade Média, gente. Veio daí também.
O protestantismo veio daí também, a reforma protestante. Então presta atenção no engano, tá? Agora, no capítulo 14 do Apocalipse, ele vai ter outra visão. Ele vai ver, ele não viu, já não aconteceu o toque da sétima trombeta? Jesus já não voltou? Então, agora ele está vendo Jesus e os seus remidos no Monte Sião. Olha a visão que ele tem. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte, na testa, escrito o seu nome e o nome do seu pai. Gente, isso é uma alegoria. É a marca de Deus sobre a sua igreja, tá? Por quê? Porque a igreja estará com Jesus aonde quer que ele esteja. A igreja estará com ele no Monte Sião, né? A gente já sabe, se a gente conectar com 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos entender que na ocasião da volta dele, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos para o encontro com o Senhor nos ares. Nós seremos arrebatados junto com os ressurretos até as nuvens para encontrar com Jesus nas nuvens. Ele vem e a gente vai. No ambiente da nuvem ali com ele, a igreja será reunida de todas as nações da terra. E aí onde que a gente vai descer? A gente vai descer nos campos de Israel, como todos os profetas já revelaram. Então a gente desce com Jesus nos campos de Israel. Jesus coloca o pé dele nos montes das oliveiras e nós estaremos aqui no Monte Sião, entendeu? Esse 144.000 é visão alegórica, é número alegórico. A gente não tem condição de sair especulando o que é isso. Por quê? É achismo, gente, é achismo. Eu acho que a gente tem que se manter no que está escrito só. Só, não vamos além do texto, entendeu? Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. É a voz de Deus, né? E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia entender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra pelo sangue de Cristo, né? É a igreja. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Significa o quê? Ah, eles são virgens, é só os virgens que sobem? Não, eles não se contaminaram com prostituição religiosa, se mantiveram puros na sua fé, basearam a sua fé na doutrina de Jesus e dos seus apóstolos. Não permitiram que conceitos humanos, doutrinas religiosas várias, contaminassem a sua fé em Jesus. São os que foram comprados, perdoados dentre os homens, são as primícias para Deus e para o Cordeiro, são os primeiros frutos, os frutos colhidos. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula, eles não têm nada, nenhuma mancha, nenhuma coisa que possa condenar a vida deles. Eles já foram santificados, né? Olha que coisa maravilhosa. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo assim em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então veja bem, essa primeira voz, esse anjo que traz um evangelho eterno para pregar aos que estão sobre a terra, o que é isso? Jesus não voltou? Voltou.
Os remidos não estão com ele no Monte Sião? Estão, receberão seu galardão, a sua autoridade sobre os territórios para o novo governo. E agora o que está sendo feito? É chegada a hora do juízo, então o anjo sai com o evangelho eterno para ser pregado a todos os sobreviventes, as nações que restaram. As nações que sobreviveram à volta de Cristo não foram transformadas, mas sobreviveram, estão aí, são pessoas, seres humanos que serão governados por Cristo na terra. Agora ele vem anunciando a troca de governo. Ele vem anunciando os decretos do rei através desse evangelho eterno, entendeu? Quando não tem troca de presidente, não acontece mudança de decreto. O presidente atual não revoga todos os decretos do anterior, por exemplo. É isso que vai acontecer aqui, tá? Essa voz, ela sai para anunciar a troca de governo, para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, né? As novas leis, a nova regência do rei, e para dar um aviso: temei a Deus, porque chegou o seu juízo. Vai cair julgamento agora. Vai cair a ira, vai ser. Vocês vão beber da ira. Portanto, adorem aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o dono de todas as coisas, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, que fez as fontes das águas, tá? Aí ele fala, a segunda voz, seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo assim, o que ele falava? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o que aconteceu? Caiu o sistema de engano, caiu a falsa religião, caiu a prostituição religiosa, acabou, foi destruída, foi julgada. Acabou nessa hora, né? A terceira voz. Seguiu-se a estes o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, né? Se alguém está inserido nesse sistema de valores global, cujo Satanás é o rei, também esse beberá do vinho da cólera de Deus agora, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Gente, aqui é a inauguração do inferno, tá? É a inauguração do inferno. Quem vai ser lançado no inferno? Essas pessoas que não vão se dobrar ao governo de Jesus, porque estão marcados pelo governo da besta, tá? E serão lançados nesse fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então é a ocasião da volta de Jesus. Ele já voltou, o governo já está sendo instalado na terra, inaugurado na terra, entendeu? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e eles não têm descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então haverá separação. E a quarta voz, né? Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então ele está falando que feliz é a pessoa que vai morrer e que já é participante do reino de Jesus. Entendeu? Porque se ela está participante do reino, ela está se dobrando aos mandamentos do rei, né?
ela não foi lançada no fogo com enxofre e ela vai descansar, ela vai morrer no Senhor. Então, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas canseiras, pois as suas obras os acompanham. Eles vão ressuscitar na ocasião do juízo final, depois do governo de Jesus na terra, depois dos 1000 anos, para receberem a sua recompensa eterna. Esses que morrem no Senhor, dentro do contexto do seu reino, eles ressuscitarão para entrar na eternidade com Cristo, tá? Porque os nomes deles serão achados no livro da vida do Cordeiro. Isso está revelado lá em Apocalipse 20, no final do capítulo 20, tá? Vocês podem conectar com isso. Então, essas 4 vozes, elas vêm, esses 4 anjos vêm anunciando sobre a terra essa troca de governo que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus Cristo na terra. Entenderam? Finalizando o capítulo 14, para que a gente se concentre apenas do capítulo 15 em diante no nosso encontro de hoje à noite. Existe uma outra visão aqui que é dada a João. Ele diz assim: olhei, versículo 14 em diante, a colheita, tá? Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a um filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada para colher, né? Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e colhe, pois chegou a hora de colher, visto que a seara da terra já amadureceu. Já está na hora da colheita. O que é a colheita? É a separação do joio e do trigo, que Jesus contou lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30 e 36 a 43. Nesses textos estão a parábola do joio e do trigo. Esse é o momento, chegou a hora, tá? Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, João Batista revela que Jesus é que vai fazer essa colheita da seara, porque ele já tem a foice na mão e ele vai recolher o trigo no seu celeiro e atar o joio em feixes para ser queimado no fogo inextinguível, certo? É hora de ceifar. Chegou, a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Outra foice, olha. Ele saiu ainda do altar, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta agora os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas também já estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Gente, videira que você pisa no lagar e sai sangue, uva, né? Não é uva, tá? São pessoas. E quem é a videira da terra que está sendo vindimada agora, que está sendo colhida? Vai para João 15 e vocês vão saber que a videira é a igreja. A videira
essa visão aqui está mostrando o que vai ser o julgamento da igreja de Jesus, tá? E isso está revelado em 1 Pedro, capítulo 4, de 16 a 19. Olha o que Pedro fala, vamos ler. 1 Pedro 4, 16 a 19, ele diz assim: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Gente, haverá um julgamento da igreja. E João viu isso aqui no capítulo 14, quando ele vê esse anjo passando a sua foice e vindimando a videira da terra. E foi colhida. E muitas uvas amadurecidas, né? Muitas frutinhas bonitas e bem amadurecidas foram lançadas no lagar da cólera de Deus. Muitas. Por quê? Porque correu sangue até o freio dos cavalos. Imagina o que vai ser isso. Isso tudo na ocasião do reino de Jesus. Isso é a troca de governo, tá, gente? E agora, a partir do capítulo 15, será revelado a João os 7 flagelos que vêm sobre a terra para a consumação, para o término, para a satisfação final da cólera da ira de Deus. Entendeu? A justiça dele com esses 7 flagelos que vêm na ocasião do reino de Jesus será satisfeita, será consumada na terra. E a partir daí haverá um tempo de restauração de todas as coisas, de recuperação de todas as coisas pelas mãos do único rei que estará governando durante 1000 anos sobre essa terra. Haverá a restauração da terra e um repovoamento, né, dos sobreviventes, daqueles que não foram vindimados, daqueles que não foram lançados, inaugurando o inferno, tá? É isso que diz essa palavra.